Pegando essa trajetória que você está contando para a gente, de implementar processos, viveu uma cultura orçamentária, colocou uma estratégia, trocou sistema, o RP que você disse, elevou a régua de competência de algumas pessoas. Essa higienização no melhor sentido positivo da palavra, de dar um incremento para a gestão, facilitou o processo de tomar decisão? O quanto que você consegue olhar no antes e o depois para a cultura que estava lá atrás? Você contabiliza isso como algo que ajuda a melhor tomada de decisão, ajuda a pensar o futuro, ajuda os próprios sócios a olharem para aquilo que isso eu preciso fazer, isso que eu não preciso, ou que eu fazia não faço mais. Ficou mais claro? Ficou muito mais claro. E essa jornada ela é interessante porque ela depende do ponto de vista. Acho que é necessário olhar essa jornada, esse caminho evolutivo. Quando eu olho para frente, eu penso assim, puxa, mas tem tanta coisa para fazer. Olha para trás. Quando eu olho de onde nós saímos e vejo onde nós estamos hoje, a evolução é absurda. A gente tem que continuar a perseguir essa melhoria contínua, mas as decisões mudam e elas são tomadas de forma muito mais rápida, de forma embasada, de forma fundamentada em dados e fatos, né, e não mais de cunho pessoal ou histórico. Era assim que a gente decidia. Quando a gente fez o primeiro exercício orçamentário, né? Aí eu fui apresentar e aí uma das atividades lá dava uma margem negativa. Aí começou aquela discussão, não pode fazer uma coisa dessa, como já se viu que vai dar negativo Dinheiro? Ou perder dinheiro. Aí o outro, não, mas se não fizer isso, o que vai fazer com a área? Uma hora eu pedi a palavra e falei assim, vocês perceberam a importância do momento que vocês estão passando? Todo mundo olhou para mim, né, com cara de, o que esse cara tá falando, né? Guru indiano, vocês estão tendo a chance de tomar uma decisão antes de executar alguma coisa. A vida inteira vocês fizeram essa atividade, não fizeram? Fizemos. E quando vocês decidiram fazê-la, vocês sabiam a margem? Não. E vocês sabem qual é a margem que teve recente? Não. Também deu prejuízo todo ano. E você nunca se preocupou. Olha a grandiosidade do momento. Você eleva o nível da discussão. Eleva o nível da discussão. Hoje você tem a chance de decidir se você quer ou não, porque já tem uma premissa trabalhada, estabelecida, que se tudo for mais conforme, não vai ser um bom negócio. Estamos começando mais um Tem Saída com Cristiano de Oliveira. E hoje a gente inaugura uma série muito especial dentro do nosso podcast. Uma série que vai trazer convidados, sócios, conselheiros, executivos, pessoas que estão vivendo na prática o desafio de olhar para o grau de maturidade da governança das suas empresas. E mais do que isso, provocar mudanças, ajustes e evoluções nesse projeto. Porque uma coisa é falar de governança, outra bem diferente é implementar, com todas as tensões, decisões, resistências que aparecem pelo caminho. Nessa série especial, vamos trazer depoimentos de quem joga o jogo diariamente. Oi, Cris. Oi, Vanusa. Apresenta pra gente o nosso convidado Apresento, de hoje. Que bacana que a gente conseguiu fazer isso, né? Muito. Nós pensamos ali atrás em criar essa série especial e ela está nascendo, e hoje com o nosso primeiro convidado. O nosso convidado de hoje, pessoal, é alguém que já tem aí 35 anos de experiência nas áreas administrativa, controladoria, finanças, já passou por empresas de grande porte, no setor de alimentos, bebidas, no setor farmacêutico e também no agronegócio. Aliás, atualmente, hoje ele é CEO, já tem uns 5 ou 6 anos que ele é CEO, numa indústria do agronegócio. Ele conta com uma sólida formação acadêmica,
adquirida em instituições de renomes aqui no nosso país, né? E eu acho que já viveu uma série de complexidade de cenários empresariais. Já viveu plano de crescimento, já viveu recuperação, já viveu reposicionamento, já viveu reestruturação, já viveu operações de aquisição, de fusões. Coisas que a gente comenta por aqui, né? Tem uma né? bagagem bastante interessante nessa trajetória. Então, seja bem-vindo, José Henrique Gonçalves. Mas tem um outro nome aí que a gente usa mais, não é? Tem. José Henrique Ravasi Gonçalves. Mas como é que te chamam com esse nome grandão aí? Se a gente for seguir a prática das grandes empresas, das empresas de auditoria, todo mundo ganha um sobrenome, né? Seria Ravasi. Tá. Né? Mas eu sou o Zé. Simplesmente o Zé. É o Zé. Que legal, que legal. Fica mais fácil de chamar. Mais fácil. Então, Zé, conta pra gente como é mais ou menos essa vida do agro, de estar vivenciando o agronegócio. Alguém que já foi da indústria farmacêutica, que já atuou em outras áreas, como é que é atuar no agronegócio, que é tão importante no nosso país? Bom, primeiro, antes de mais nada, quero agradecer aqui o convite. Obrigada, nós que agradecemos. Seja bem-vindo. Uma baita responsabilidade, um orgulho de estar aqui, inaugurando essa nova série. Eu que sou um grande fã desse podcast em específico. Opa! E não é merchan, não. É porque, na verdade, eu sempre trabalhei em empresas nacionais. Uhum. E como toda empresa tem um dono, é uma empresa nacional, é uma empresa familiar, né? E ao longo da evolução da carreira, estando presente nessas empresas nacionais, você está sempre muito mais próximo da decisão. E eu sempre olhei para isso dessa forma, né? Poxa, a decisão está na sala do lado. E lógico que conforme você vai subindo na sua evolução hierárquica dentro das companhias, né, evolução profissional, você vai se aproximando cada vez mais desse poder de decisão, né? O que é bem diferente das empresas multinacionais. Não é melhor nem pior, é simplesmente diferente. Mas a gente sempre tem que procurar olhar as coisas boas dessas oportunidades. Como o Cris falou um pouco no começo aí, já são alguns anos de estrada e já vivenciei uma série de situações diferentes em setores também diferentes. O agronegócio entrou na minha vida há muito tempo atrás. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo. Uhum. Da onde que é, Zé? Pode falar? Pode. É um paraíso escondido. Chama-se Descalvado. Descalvado. Estado de São Paulo. Eu não conheço, não. Não, também não. Eu adoro o interior de São Paulo. Região de Ribeirão Preto, próximo até a São Carlos ali, enfim. E é onde tem muito desenvolvimento do agronegócio. Eu trabalhei no setor sucro-alcooleiro, ali na região. E o agronegócio, como você falou, ele é uma indústria extremamente importante no país, e não é de hoje, né? É um país extremamente dependente do agronegócio, o nível de geração de emprego, a representatividade dele na balança comercial e, na verdade, tudo o que ele significa, tudo que ele gera, né, para a população como um todo. Então é sempre um grande desafio, porque você lida inclusive com coisas que você não controla. E aí a tal da governança... Sim. Só de pensar na questão, por exemplo, climática, já dá um medo, né? Dá uns 3 tipos de medo, como dizem na roça. É um desafio constante. Existem ferramentas de mitigação? Mitigação. Mas a gente costuma dizer que o impossível dá para fazer. Milagre é um pouco mais complexo, né? E acho que a questão clima é um exemplo disso. E conta pra gente como é que a governança entrou nesse setor, na empresa onde hoje você atua. Eu acho que é difícil falar de governança, no meu caso, sem falar também de profissionalização. Né? Eu costumo dizer que no agronegócio brasileiro as empresas precisam se pejotizar. Mas não é o pejotizar de virar uma empresa, um CNPJ e tudo mais. É simplesmente ter uma gestão com um enfoque mais profissionalizado. E aí a governança é uma das bases de sustentação disso tudo. Né? Eu
já passei por vários processos aí de profissionalização, de instalação de governança, né? E a experiência recente, ela começou de uma forma um pouco traumática, né? Eu diria para a família. É um grupo familiar, o pai, o fundador, com 4 herdeiros, e o pai sempre que esteve à frente dos negócios. O pai já tinha uma idade já um pouco avançada. Eles contrataram uma empresa para trabalhar a questão da governança familiar, começar a estruturar isso tudo. E foi bem na época da pandemia. E o pai, que já tinha uma idade avançada, uma saúde já um pouco mais frágil, ele acabou sendo vítima da Covid. E aí esse processo, que era um processo puramente de instalação de uma governança inicialmente familiar, ele acabou dando um passo do lado, que virou a busca por um executivo, e aí é onde eu vim parar aqui, nesse desafio. E aí retomou o processo para se criar um conselho, né? Mesmo que seja um conselho de família inicialmente, com um viés consultivo, um viés familiar. Foi mais ou menos isso o resultado desse processo atual onde que eu vivo hoje. E é interessante, né, Cris? Você sempre fala disso. Se a gente não prepara bem antes, pode ser pego de surpresa, né? Não é? Como o fundador acaba falecendo antes que o processo tenha sido finalizado. Exatamente, né? E eu acho que o que é bacana que o Zé está falando aqui, uma das coisas que a gente sempre discute aqui é a tal da estrutura da criação do conselho, né? E obviamente, eu imagino, né, Zé, que você está falando aí da criação de um conselho consultivo, né? E me conta uma coisa, já que você começou a falar que a porta de entrada para a governança foi a tua chegada e a criação do conselho, eu sempre tive uma inquietação para poder, nos lugares onde eu estou ajudando a estruturar processo de governança, enfrentar quais são, de verdade, as principais práticas de governança que fazem diferença, que transformam, que são necessárias, que são, eu diria até assim, prioritárias num processo, né? E uma das coisas que eu sempre me deparo é com a tal da estrutura do conselho. Você que está tratando inicialmente de contar um pouco da estrutura da governança e começa pelo conselho, essa história de conselho consultivo, ela funciona? Sim, eu acho que funciona. E funciona por quê? Porque a hora que você traz uma pessoa de fora, você cria uma diversidade de visão. Eu acho que você rompe um pouco a bolha familiar. Então, você oxigena o ambiente, né? O poder de decisão que é dado ao conselho, aí é outra questão, é outra seara, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o conselho, mesmo que seja de uma forma consultiva, ele traz muitos ganhos para esse processo de oxigenação da Porque companhia. você sempre tem aquela história, né, Zé? Eu sempre me deparo muito com isso, né? Então, quando você vai lá nos manuais de governança, está muito claro a seguinte coisa, está escrito assim: o conselho administrativo delibera. O conselho consultivo não delibera. Ele trabalha como se fosse um conselho administrativo e não delibera. Mas sabe o que eu vejo na minha experiência do dia a dia? É que talvez por uma preciosidade da nossa língua portuguesa, a separação de que um delibera e o outro não delibera, para poder diferenciar as duas estruturas, ela faz sentido no papel. Mas na prática, o que eu sinto é que sim, sócios sentam em torno de uma mesa e deliberam. Eu quero isto, nós vamos para cá, nós vamos comprar isso, é essa ferramenta, esse sistema, vai trazer executivo, vai botar indicador. Então, na prática, consultivo é executivo. O consultivo ele direciona, Sim. Ele delibera da mesma maneira que um administrativo. Você percebe isso lá? Sim, eu acho que é só um preciosismo da língua portuguesa, como você falou. E, eventualmente, da necessidade que talvez até grandes empresas multinacionais têm de fazer essa... Não sei nem se é segregação, né? Porque aí não vai ter 2 tipos de conselho.
Mas eu não vejo muita diferença, não. Eu acho que todo mundo que vem para somar num processo decisório e que traz visões diferentes, que provoca pensamentos fora da caixa, ele é saudável e salutar para o desenvolvimento de qualquer negócio. E me diga uma coisa, Zé. O que te levou a pensar em eu preciso tornar a governança melhor aqui na minha empresa, nessa empresa onde eu estou atuando? Foi algo assim em especial ou foi toda a estrutura que te levou a pensar, meu Deus, eu preciso trabalhar isso aqui? São várias as experiências vividas e cada uma tem a sua peculiaridade, né? Existem empresas que já vivenciam um modelo um pouco mais estruturado, outras um pouco menos. Mas o fato é o seguinte, quando você chega, você precisa avaliar como é que as coisas acontecem aqui, né? Você tem a sua experiência vivida, você já viu isso em algum lugar, você sabe como é que faz isso e aquilo. Então você tem que primeiro fazer esse mapeamento, né? Qual é o nível de controles que você tem, se tem um planejamento, tem um orçamento, porque o orçamento para mim é um GPS, né? Como é que você está, tem clareza de objetivos, de papéis e responsabilidades, porque Cris, você falou uma coisa, né? Os livros são muito bacanas, mas eles não se aplicam em 100% para 100% dos locais. Eu acho que o processo ele é de amadurecimento e é um processo de evolução contínua. Aquilo que serve para você pode não servir para mim hoje, talvez amanhã, ou pode nunca servir. Então a gente tem que achar esse equilíbrio das regras de governança que podem ser aplicáveis ao seu negócio. Nós estamos falando sobre o manual, sobre o que está no papel, sobre o que está escrito. Deixa eu te fazer uma pergunta, que você começou a falar de ferramentas aí. Na verdade, você falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ele disse, assim que eu cheguei lá, eu queria entender como as coisas aconteciam lá. Esse pra gente aqui é o principal conceito. Eu roubo um pouquinho, eu empresto. Eu peguei uma vez uma definição do que é cultura. E o cara que mais define isso para mim é o Richard Barrett. Ele diz o seguinte, cultura é o jeito como as coisas acontecem por aqui. Ponto. Sem juízo de valor. Sim. Eu empresto. Eu sou honesto, eu empresto e falo que eu empresto desse conceito e atribuo. A governança para mim é a mesma coisa. Então, acho muito legal quando alguém diz, deixa eu ver como as coisas acontecem por aqui, porque toda empresa tem governança. Ela pode não estar naquele ponto que você deseja. O grau de maturidade pode ser diferente, mas existe. A cultura existe, a governança existe, né? Então você começou falando isso, eu acho muito legal. Porque eu percebo que é um avanço quando alguém chega numa operação e tem isso claro. Isso ajuda a respeitar valores, ajuda você a entender as coisas positivas que funcionam bem, etc, etc. Mas, voltando à questão das ferramentas, você começou a falar um monte de ferramenta. Quando a gente olha lá para o manual, a gente percebe que você tem 3 ou 4 grupos de práticas de governança que vão auxiliar a gente a levar essa maturidade. Então você tem aquelas práticas voltadas para os sócios, para a família, por exemplo, um acordo de sócios, um protocolo de família, um próprio conselho de família, organizar algumas questões societárias, etc. Você tem um outro grupo de práticas que é voltado para a gestão. Então você tem lá um monte, tem plano estratégico, tem orçamento, controle interno, indicador, ferramenta, sistema, etc. Tal. Você tem uma outra vertente que são políticas, né? Como é que eu vou determinar e vou combinar o jeito que a gente vai jogar esse jogo, até onde cada um vai, né? E vários outros, tem descrições de papéis, responsabilidade, etc, etc. Então, você estava começando a falar do jeito como a coisa acontecia lá, ia falar da ferramenta, eu te interrompi para dizer, olhando para esse cardápio, assim, para esse portfólio de práticas de governança, né? Qual foi os primeiros movimentos concretos que você fez lá, ou que vocês fizeram? Por onde você começou? O que você conseguiu levantar no seu diagnóstico, olhando esse cardápio? E o que fez parte
daquilo que foi prioritário nos seus primeiros movimentos? É uma boa pergunta e eu acho que ela é determinante, né? Porque você já viveu muitas das coisas que você está encontrando onde você está nesse momento. Mas você tem que respeitar muito a cultura que está ali, a história que está ali. E achar o tempo certo. E às vezes é difícil você esperar esse tempo certo. É preciso uma resiliência muito grande. Mas assim, a última experiência, nós passamos por um diagnóstico, né, tanto do lado administrativo quanto operacional. Fizemos uma série de implementações de processos contábeis, de gestão, contratamos uma auditoria externa para avaliar dados, números, trabalhamos alguns fatores de produção do setor onde a gente atua, revisamos esses processos operacionais, planejamento operacional, tivemos que fazer uma substituição do ERP, né? Isso é um choque. Foi traumático? Muito, porque imagino, né? Nesse caso existia uma experiência mal sucedida de muito tempo atrás, que ficou um trauma nas pessoas. Né? Então, quando você fala em substituição, troca do RP, nós já vimos isso aqui não dá certo, não funciona, aí você tem que se rebolar e achar um jeito de fazer acontecer, porque sem ele você não consegue gerir. No momento você acaba revisitando toda a estruturação do negócio como um todo, desde uma reestruturação societária, reestruturação de ativos. A empresa que eu estou hoje, ela tem 2 ramos de negócio e você precisa separar isso em caixinhas específicas até para conseguir medir, porque quem não mede não cresce, não gerencia, né? Estabelecemos aí pela primeira vez a implementação de um orçamento. Isso foi um divisor de águas e tem uma experiência muito interessante disso aí. Como muda a visão dos próprios sócios na hora de tomar uma decisão, quando eles têm o conhecimento de número, que não é um conhecimento empírico. O número está ali agora, está claro, está levantado, está apurado, está validado, né? Isso muda o patamar de decisão. E eu acho que o principal é focar no treinamento e desenvolvimento das pessoas, né, para fechar isso daí e para fechar o fecho, pegando um gancho do que você comentou ali da cultura, né? Eu acho que é exatamente isso, porque você fala assim, a cultura oriental, ela é totalmente diferente da ocidental. Sim. Ela só é diferente, ela se adapta àquele tipo de vida, nós temos a nossa cultura que nós estamos adaptados. O fato é que a cultura ela não pode ser engessada. O mundo de hoje não permite mais esse engessamento. Então, acho que o grande desafio, Cris, aí eu não sei como que você vê isso, né? É o ajuste da cultura mediante essa necessidade constante que tem de se adaptar ao novo. Mas você sabe que esse negócio é intrigante, porque a sensação que eu tenho, sensação nada, é um fato. É meramente observação. Sabe como eu vejo a cultura, Zé? A cultura para mim ela é um reflexo. A cultura é algo que você não tem nenhum poder de interferência. Presta atenção no que eu estou falando. Daqui a pouco o pessoal vai falar, vem o Cris com essas ideias. Calma, deixa eu explicar. Quando você quer mudar uma cultura, quer alterar, você nunca atua em cima da cultura como se ela fosse uma entidade, uma instituição. Você vai atuar em cima das atitudes e dos comportamentos das pessoas. Ponto. Né? Então, se a minha atitude é A, a minha cultura é A. Se a minha atitude é B, a minha cultura é B. É como se a cultura fosse um mero reflexo. É um mero sintoma. A cultura não se muda, não se mexe, não se altera. Se mexe na atitude e no comportamento. Então, pode parecer uma preciosidade na língua portuguesa a gente classificar, mas faz toda a diferença. Mas na verdade, eu penso que não é preciosidade. Eu acho que é uma maneira de tornar mais claro. Porque veja só, quando eu lembro as primeiras vezes que eu, né, jovenzinha, trabalhando numa empresa, vi lá, missão, cultura, não entendia nada. Mas que cultura é essa?
né? Então é uma maneira de transformar em algo mais possível de entender. Uhum. E outra coisa que eu queria falar, que eu achei bem interessante, é que você trouxe que governança se aplica na medida da necessidade. E é algo que o Cris sempre fala, né? Tem que customizar. E pensei em outra coisa em relação à nomenclatura. Talvez manual não seja, manual de governança não seja a palavra certa, porque manual você tem que seguir passo a passo. Certo. Não é? É. Talvez o nome está errado em algum lugar, em algum momento fizeram com que as pessoas pensassem que aquilo tem que ser naquela ordem, daquela maneira, o cardápio completo, não pode adaptar o cardápio, não pode fazer um almoço executivo de vez em quando. Então, talvez tenha isso também, né? Que os consultores ou mesmo os donos de empresas, os executivos, eles captam isso ao pé da letra. Eu acho que sim. Você não acha, Zé? Eu acho que sim. A língua portuguesa ela é difícil, né? Uhum. Ela é muito difícil. A gente fala muito bem, quer dizer, fala não. A gente fala muito assim. mal, né? Mas ela é cheia de pegadinhas, né? Então, esse ponto que você colocou, Vanusa, pode ser levado ao pé da letra, que eu tenho que seguir o manual. Uhum. No fundo, a gente não segue nem o manual do carro, que tem que fazer a revisão certa, trocar isso, trocar aquilo. Eu nunca li o manual do carro. Então, ninguém lê. Isso daí, ainda mais hoje, né? Todo mundo quer um negócio plug and play. E também não funciona assim. Então, o que você comentou, que eu disse, né? Você tem que adaptar a sua realidade. Não adianta eu pegar lá, por exemplo, eu falei aqui de auditoria. Nós tivemos que trocar a auditoria. Cara, adianta eu colocar uma das Big Four? Não. A Big Four ia chegar lá e falar assim, desculpa, você não tem preparo para mim. Você precisa começar da base. Você precisa fazer o alicerce primeiro. Uhum. Não dá para levantar um sobrado se não tiver uma laje bem feita. Então, eu acho que talvez a palavra correta não seja manual, mas é um portfólio de governança. Tem isso. E vai ser. É algo que vai te orientar, vai te direcionar, e você vai, à medida que você observa bem o terreno onde você pisa, você vai usufruir. Né? É que nem você vai. Remédios na prateleira da farmácia. Você não toma todos. Se você está com dor, é um analgésico. Se você está com febre, é um antitérmico e assim por diante. Mesma coisa, né? Agora, ainda nessa questão da cultura, na semana passada eu estava numa reunião de conselho, e aí o ponto lá, chegou uma hora que um dos sócios, aqui a gente quer uma cultura forte. Nossa cultura não é forte. Vamos contratar alguém que vai fazer com que a nossa cultura fique forte. Contratar alguém significava chamar alguém de fora, um assessor, uma consultoria, né? E aí, obviamente, que eu estava lá e gerou uma discussão muito grande. Então, vamos entender o que é que você está dizendo com cultura forte. Para encurtar aqui o nosso tempo, no final das contas, depois de meia hora de discussão, o que ele queria? Queria pessoas que pudessem seguir processos, seguir procedimentos, que usassem o sistema, que conseguissem liderar, que desse feedback, que fosse transparente, que fossem objetivos, pragmáticos, que não demorasse para responder o cliente, que tivesse uma vontade, gana de poder... Aí nós entendemos o que era cultura forte, né? E aí, saímos com um mapa, um dever de casa para isso. Então, na medida em que aquela empresa se instrumentalizar para conseguir esses pontos, ela vai sim, muito provavelmente, ter aquela cultura forte esperada, né? Então, cultura forte ou cultura fraca significa... É muito importante que a gente entenda o que é que está em cima da mesa, o que é que cada um está falando, determinando quando fala que a cultura não é boa, que a cultura é fraca, que a cultura tem que se desenvolver, que a cultura tem que mudar. Eu acho esse ponto muito importante, porque, voltando para o que você estava falando, né, quando você chega no lugar e escolhe essas práticas de governança, você vai ter que se haver com a cultura. Sim. Teve muita resistência? Como foi isso? Teve muitos obstáculos? A hora que você olha lá o manual diz 1, 2, 3, 4, e fala, isso aqui serve, deixa eu ver como é que está aqui dentro.
Conta um pouco como é que foi esse episódio lá, Zé. Eu conto, mas eu não vou aqui responder a sua pergunta com uma outra, né? Mas a hora que você falou, eu fiquei pensando, tá, aí você combina tudo, né? É o sistema, você tem que preencher isso, tem que preencher aquilo, ele vai gerar um dado, um relatório, você treina o cara, você vira as costas, o cara não faz. E por que, ó, isso que ele tá falando agora, todo lugar é isso. Por que não faz, Zé? Por que você acha que não faz? Eu não sei, Cris, mas você falou de resistência, talvez a palavra, pegando o gancho de tudo que a gente está falando, dos diversos entendimentos das palavras no português, é outra resistência, né? O cara tem a resistência à mudança. Inclusive, eu acho que o que a gente não deve, em momento nenhum, subestimar nesses processos é o impacto que as mudanças causam. E é um impacto emocional. Uhum. E é um impacto emocional em todas as esferas da organização. Desde o sócio que está fazendo a passagem da profissionalização, da implementação da governança para as lideranças e para os colaboradores. Por quê? Porque em algumas situações a cultura era uma cultura de total descontrole. Não tem controle, a coisa vai seguindo. Aí chega um cara lá e quer começar a pôr controle. O cara vai testando, sabe? Ah, eu não vou fazer. Ah, eu entendi. O cara, você diz você, né? Não. No caso, o cara você ou não? Da base, né? Não, da base. Da base, desculpa. Eu sou o cara que veio aqui e falou assim, tá bom. tem que ter esse controle, tem que fazer alguém isso, da base, tá bom. Mas você não acha que essa resistência também tem muito a ver com a falta de informação? Porque na ponta da pirâmide as pessoas têm informação, sabem para que serve. E aí, quando vai diluindo aqui na base, essas pessoas não têm informação, não sabem às vezes o quanto é importante. Se você comparar dessa forma, sim. Uhum. Mas eu estou falando que a resistência vem inclusive da ponta mais alta da pirâmide. Também, né? Também. Tá? Eu tive uma vivência antes daqui de um processo de profissionalização. Já era uma empresa passando pela segunda geração. E tinha alguém da primeira geração ainda, eram 3 sócios, uma família já tinha passado para a segunda geração, uma estava em processo e a outra não, mantinha-se lá o fundador. E ele era totalmente avesso a esse processo. Então, você tinha primeiro uma queda de braço na cadeira mais alta da governança, na cadeira mais alta da sociedade, e isso é inevitável, ele reflete até a ponta da pirâmide. É impressionante como isso se reverbera. E lá acabou se tornando uma experiência litigiosa, o que é muito mais danoso, né? E aí a gente fazia na época uma correlação com um carro de luxo. O acionista, ele começou com um carrinho lá, chegou no carro mais alto, numa Ferrari, num Porsche, numa Maserati, enfim. E de repente chega alguém e fala para ele assim, agora você não pilota mais o seu carrão. Nós contratamos um motorista executivo. Um motorista executivo. Tá bom. Contratamos um motorista executivo. Você vai sentar aqui no banco do ajudante, do copiloto, você vai sentar atrás como um chofer. E aí ele sente que ele está perdendo poder. Mas ele não olha para assim, não estou perdendo poder, porque a decisão estratégica, ela continua sendo do dono, ela continua sendo do acionista. Pelo contrário, agora eu venho, eu penso, eu decido, eu mando alguém fazer, não preciso eu ficar aqui batendo cabeça para correr atrás daquele cara lá da ponta da base da pirâmide que não entendeu ainda que ele precisa preencher a importância disso. E aí, Vanusa, se você me permite, eu falei há pouco que o maior desafio são as pessoas. Né? A maior mudança de cultura não é contratar o sistema X, o sistema Y e fazer ele rodar. É você fazer as pessoas entenderem a importância daquilo, o sentido daquilo. Né? Eu gosto muito de uma colocação que diz: as empresas são feitas de processos e de pessoas. Mas quem que escreve os processos? As pessoas. Sim. Numa equação matemática, você elimina os iguais, sobra o que no fim do dia? Pessoas. Se você não treinar e capacitar as pessoas, nada funciona.
E hoje, falando do agronegócio, que é o principal setor da atuação hoje, não existe barreira de entrada. Se você tiver dinheiro, você compra terra, você compra a melhor máquina, você compra o melhor insumo, mas se você não contratar uma pessoa capacitada, não vai funcionar. E aí você pega uma máquina, uma colheitadeira que custa $2.000 e dá na mão de quem? Para usar ela durante 90 dias no ano. Tem que treinar, tem que capacitar as pessoas. Inclusive, isso tem os motoristas profissionais que ficam rodando o Brasil, né, para dirigir pilotar essas máquinas. Algumas atividades tem. É. Quando você fala de, por exemplo, colheita de grãos, é muito comum hoje no Brasil a terceirização, até porque o cara sai aqui do Sudeste, do Centro-Oeste, que tem umas janelas de plantio diferenciadas, ele vai parar lá em cima na Bahia, né, na nova fronteira agrícola chamada de Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, ele vai prestando serviço. Tá? Então tem sim isso. Ô Zé, agora tem um ponto também que você falou que eu fiquei pensando aqui, que faz sentido, mas tem o lado inverso na contramão, que é talvez a questão da gente olhar e customizar o tal do manual. Você falou aí que o dono está no carrinho, chega no carrão, de repente tira o volante dele, coloca ele no banco de trás. Será que esse dono não gostaria de continuar dirigindo o carrão? Será que no fundo ele não precisaria ou não gostaria de ter um motorista e ele mesmo continuasse a pilotar o seu próprio carrão? Uma vez que acho que é uma trajetória de desejo, uma trajetória de conquista, e eu estou querendo colocar para você para a gente discutir. Será que o manual, no momento de você ampliar e de crescer e de profissionalizar, às vezes corre o risco de não fazer a leitura, de não escutar o próprio sono, tirar o próprio dono, tirar o carro dele no momento em que tudo que ele queria era poder continuar dirigindo o carrão? Eu acho que cabe os dois cenários, Cris. Desde que isso esteja claro, primeiro entre a sociedade. Estou elucubrando aqui uma sociedade que não é de único dono, claro, porque aí ele toma a decisão e acabou. Mas acho que tem duas coisas. Primeiro, esse compartilhamento decisório, que está tudo bem, e o preparo. Se ele for uma pessoa preparada, e a gente tem inúmeras histórias de sucesso no Brasil, de empresários muito bem-sucedidos que continuam à frente da empresa como o primeiro homem. Se a gente vai chamar ele de um CEO, presidente do conselho, não importa. Não importa. Aí, de novo, é a questão da nomenclatura dentro do book adequado ou não. E ele tem pessoas abaixo dele capacitadas, treinadas, preparadas, né? Quer dizer, eu não nasci onde eu estou hoje. Eu comecei lá atrás, de baixo, eu tinha cabelo ainda. E era bastante ondulados. Aí foi ontem isso, só pode dizer, foi ontem. Não, foi ontem, estou bem ainda. Né? Então, você vai aprendendo, né? Você vai vivendo em vários estágios, em várias empresas, você vai ganhando uma bagagem. E, de novo, você tem muitas histórias de empresas familiares nacionais onde os herdeiros, eles começam lá embaixo no chão de fábrica. Esse cara tem todas as condições, possivelmente, claro, de sentar nessa cadeira, manter. Quer dizer, o que você está dizendo aí é o seguinte, que na verdade quem ganha é a competência. Se a gente identificar que esse piloto tem a credencial para ser piloto, muito que bem. Perfeito. Agora, se fizer a leitura que falta para ele qualificação para ser piloto e que é melhor estar no banco de trás, talvez aí também a gente tem que entender que essa é isso que você está falando. Exatamente. E até para isso eu não estou plenamente capacitado, mas eu tenho potencial. Okay. Tem gente suficientemente preparada para capacitá-lo. Ele não precisa ficar o resto da vida no banco de trás. Ele faz um estágio, se capacita e volta. Não tem nada demais isso. São só desenhos. Usando essa metáfora, digamos assim, do piloto, veja, o mercado muda e ele muda rápido às vezes, né? Às vezes ele demora um tanto para mudar, mas ele muda muito rápido em alguns momentos. E às vezes o piloto ele está lá com o avião antigo, né? Ele não sabe mexer com todos aqueles instrumentos digitais e novos e tal. Como é que
Como é chegar numa empresa assim, onde você já está pronto para pilotar o lançamento da indústria aérea e às vezes você bate de frente com um sócio, um fundador que ainda está lá No teco-teco. no teco-teco. Você vê que ela já saiu da Maserati, ela já foi pro avião. para o avião. Vanusa, é uma situação bastante delicada. Quem sofre é o executivo que chega. Sem dúvida nenhuma, porque a corda sempre estoura pro lado mais fraco, né? Mas até para isso você vai ganhando casca, você vai ganhando bagagem e tudo é um processo de aprendizagem. E é fácil? Não, não é fácil. Porque é o que eu falei, quando a resistência, e ela pode vir de qualquer lado, dependendo do cenário, mas quando ela vem de cima para baixo, o peso é outro e muitas vezes é um processo que, como eu falei, Cris, ele não está plenamente resolvido na esfera de cima. Eu quero que você saia. Mas eu não queria sair. Tá, mas a gente decidiu que você sai. Tá bom, eu concordo, mas eu concordo não concordando. E aí o que acontece? Gera uma situação delicada, muito delicada. Mas até para isso, essa mudança cultural que a gente falou, que acontece, por mínima que seja, ela vai acontecendo, a gente tem que respeitar o tempo de cada um. E o tempo vale para a mudança acontecer, o tempo vale também para o executivo, o quanto ele está disponível para suportar aquela carga, suportar aquela pressão, de esperar para que as coisas aconteçam. Porque uma hora ela amadurece. A gente não está no agro, uma hora o fruto amadurece. E ele, se ele não for colhido, ele cai e apodrece. Então a gente tem que saber esperar esse tempo também. Mas não é fácil, não. Isso, é difícil essa questão, essa dose de tolerância, de paciência, esse jogo de cintura, esse equilíbrio. É uma arte, né? Você está falando aqui, coisa que a gente sempre faz, o quanto que é importante os sócios estarem alinhados no objetivo, questão dos acordos, os combinados. E talvez assim uma coisa que, escutando você falar, e eu fico lembrando aqui de experiências e até do nosso bate-papo no nosso programa, às vezes sempre a cabeça do dono muda. Então, aquilo que ele queria 5 anos atrás não é necessariamente a mesma coisa que ele quer hoje. Mas se ele não comunicou o sócio, e se isso não está claro, e se isso não transpirou para a gestão, vai dar ruído, vai dar problema. E não tem nada de errado em mudar. Ninguém tem compromisso com o erro ou com uma mudança. O erro é a comunicação que não é feita, é a conversa, é você deixar isso claro, né? Aproveitando que ele falou de comunicação, quanto você acha que a comunicação soluciona ou é o grande problema numa empresa? Manus, eu sou cheio dos pensamentos, né, nesse aspecto. Para mim, 90% ou mais dos problemas do mundo, não é só da minha empresa, é falta ou falha de comunicação. Felipe Kotler dizia que 60% dos problemas das empresas administrativas e tal comunicação. Vinham da falta de comunicação, da má comunicação. E há quanto tempo ele escreveu isso? Se ele atualizar... Já aumentou. Se ele atualizar, só corrigindo pela inflação, já chegou, acho. Já chegou nos seus 90. Meus 90 ou mais. Mas é muito difícil isso. Comunicar é uma arte. Tem um outro número que, se eu não me engano, são 66% dos projetos morrem na casca por conta dos problemas de comunicação dentro das empresas. Porque acaba, talvez mesmo sem querer, as pessoas boicotam. As pessoas boicotam. Porque não entendeu. Pelo simples fato, né? Inconscientemente. Pelo simples fato de não ter entendido. Foi a pergunta, por que o cara que fez o treinamento, ele vai lá, você vira as costas, ele vai lá e não faz? É um boicote. Não estou dizendo que é má fé. Eu sempre falo o seguinte, se eu descobrir que alguém está agindo de má fé, ele não pode estar aqui nem para terminar o dia. Mas eu não vejo muita má fé. Eu vejo uma falta de consciência. Você acha que é um pouco da cultura brasileira, que é uma cultura meio rebelde em seguir regras? Porque se você for para empresas japonesas, por exemplo, ou chinesas, você percebe que tem muito mais chance de você verificar os protocolos de processo serem serem seguidos. Você acha que tem um pouco da
da cultura verde e amarela nisso? Pode ser que sim. Pode ser que sim. O brasileiro é meio rebelde, ele é meio transgressor de regras? Não, eu acho o brasileiro muito pacífico, ao ponto de falar que ele é rebelde, transgressor. Eu só acho que ele nunca vivenciou uma situação diferente, né? Você pegou o exemplo do Japão aí, você tem dezenas de outros exemplos. Eu via muito, quando era criança, alguém dizer o seguinte: o problema do Brasil é que ele nunca viveu uma guerra. Uhum. Aqui tudo é abundante. Uhum. Tudo tem uma pujança muito grande. É então, uma cultura que nunca te expôs à escassez. eu não preciso, Por outro lado, nós somos humildes a ponto de ter vergonha de perguntar. Muito. Existe um outro dado que agora não vou lembrar o percentual. Hoje eu tomei uma sopa de letrinhas de percentual, ou de números, que grande parte das pessoas não compreendem aquilo que foi dito por um superior, seja, né, em qual esfera que possa ser. E aí ela se sente acanhada de perguntar. E por isso ela executa de uma maneira diferente. Às vezes não é nem boicote. É a vergonha de dizer eu não entendi. Posso abrir um parênteses aqui? Isso você corta depois, mas faz 32 anos que eu me formei pela primeira vez. Uhum. E eu resolvi voltar para terminar um outro curso. Eu estou fazendo direito agora. E, poxa, eu voltei para a sala de aula e é presencial. Eu estou assustado de ver. Primeiro que as pessoas mais jovens, elas nem atenção prestam. Uhum. Eu fico inconformado ter um professor perdendo o tempo dele lá. Porque é perdendo mesmo, porque ele está lá falando, tentando passar um conhecimento para o jovem. Né? Incrível. E os jovens estão assim no celular. Outro dia eu fiquei pasmo. A menina abriu um tablet, botou o fone de ouvido, ligou uma música e abriu um Kindle para ler. E o professor falando, eu falei, meu Deus do céu, como é que ela faz as três coisas ao mesmo tempo? E tem uma quarta, que é o professor falando que não presta atenção. E a outra quando o professor explica que alguém está prestando um pouco de atenção, ele não faz pergunta. Porque talvez ele morra de vergonha de perguntar e parecer que não sabe do que está sendo dito. Enfim. Isso não sei nem o que dizer disso, mas me solidarizo com você. Sobre a inconformismo ou sobre a loucura de ter voltado? Acho maravilhoso voltar a estudar. Deve ser desafiador isso. Corajoso, inclusive. Ter esse tipo de colegas de trabalho deve ser desafiador, hein? Muito. Você já teve trabalho em grupo para fazer ou não? Já. E o que você fez? Você ligou o tablet e ficou lendo o Kindle também ou não? Ai, olha, isso é papo para outro podcast, acho. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu queria. Você está falando de comunicação e uma das coisas que está sempre clara na minha cabeça, que está muito próxima à comunicação, porque é pessoas, um falando para o outro. Eu acabo entendendo, fazendo uma leitura de que, no fundo, tudo que você investe para aumentar o grau de governança, para aumentar essa maturidade de governança, está muito relacionado com atitudes e comportamentos. Você tem os manuais, como a gente falou, você tem as coisas escritas, os planos, tudo detalhado, escrito, mas no fundo, só fica vivo quando sai do papel. E aí você precisa ou da comunicação, que é um fator que você já explorou, já colocou a tua opinião sobre isso. A gente aqui fala sobre isso o tempo todo. E o outro fator que anda bem do lado da comunicação é a tua atitude, é o teu comportamento para poder deixar as regras vivas, né? E você estava falando sobre isso e eu fiquei com vontade de perguntar duas coisas. Você em algum momento subestimou isso? O que foi que você acha que você pode ter subestimado? E se em algum momento você pensou nessa trajetória que você está colocando, se veio uma vontade de o que eu estou fazendo aqui? De desistir. Será que esse negócio vai funcionar? Será que vai dar certo? Será que enfrentar a comunicação defasada? Será que enfrentar todas as perguntas, por que a pessoa não faz? Por que ela não tem atitude? Por que ela não tem um comportamento que está escrito? Isso já te desestimulou? Já te fez vontade de o que eu estou fazendo aqui? O Cris, para ser muito honesto, né?
e como eu sou, se você disser nunca, nunca é muito forte. Todo mundo em algum momento pensou e se fez essa pergunta, poxa, vale a pena? O que eu estou fazendo aqui? Pô, tô aqui de boa fé, tô falando, tô procurando ser o mais tolerante possível. Fazer o melhor, né? Fazer o melhor, tendo paciência, resiliência para entender os tempos e movimentos. Então, você falar nunca é muito forte. Mas eu diria para você o seguinte, Cris, fazendo um retrospecto da minha carreira até hoje, e você falou um pouco ali, né, do que eu enfrentei na minha vida, planejamentos, reestruturações, estruturações, eu sou um cara que eu dificilmente largo o osso. Eu vou até o fim. Você gosta do desafio? Gosto. E aí aquela história, Vanusa, você pode falar para mim que eu não dou conta, não tem problema. Mas fala e sai da frente. Porque aí é que eu vou fazer... Vem o trator. Eu vou fazer acontecer. Né? E eu, outro dia eu estava pensando, né? Eu falei, poxa, eu acho que eu sempre fui um desatador de nós. Eu sempre tive osso para roer. Eu sempre tive situações difíceis para corrigir. Né? Então isso acaba, tem louco para tudo, né? Isso acaba gerando uma motivação, né? Mas é inevitável você se perguntar, e eu acho que é saudável quando você se faz essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Vale a pena? Porque não é só uma lamentação do ó dia, ó céus, ó azar. Você acaba encontrando um motivo. E vou dizer para você, o motivo de hoje são as pessoas. É ver que tem um monte de gente que pode ter potencial que nunca foi explorado. E que o mundo aí fora, se ela sair agora, ela vai sofrer demais. Então, quanto tempo vai durar? Eu não sei, mas enquanto durar, que seja proveitoso para ela. Então, eu acho que uma coisa que acaba motivando a gente quando a gente se faz esse questionamento é isso hoje. Então você é um líder que gosta de desenvolver pessoas, desenvolver situações. É mais ou menos isso? Eu penso que sim. Se você perguntar para o seu chefiado, o chefe nunca presta, não, né? A gente sempre é mal e tudo mais. Mas eu gosto disso. O que me dá satisfação é ouvir e ver, né? Não precisa a gente ouvir. Eu faço isso para ganhar elogio. Mas é você perceber quando a pessoa fala assim, poxa, eu aprendi. Legal. Evoluí, cresci, me desenvolvi. Hoje eu me sinto mais capacitado. Né? Porque é isso que faz a diferença, é o que a gente falou há pouco. Você tem dinheiro, você compra tudo que você precisar para entrar nesse negócio. Mas as pessoas, se você não formá-las, não vai adiantar nada. Não sei se eu respondi isso. Respondeu. E, Cris, você, na tua experiência, é comum encontrar pessoas que estão no topo e elas gostam de desenvolver os demais? Ou isso, às vezes, a pessoa nem percebe que ela tem potencial para fazer? Eu acho que, eu não sei te responder com as porcentagens, assim, você está muito porcentagens hoje. Hoje eu tô, né? Eu não sei te dizer exatamente isso, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, tem muito líder que ou desperdiça a capacidade nata de liderar ou a capacidade de exercer, ou realmente eles têm dificuldade mesmo de exercer o papel da liderança. Eu acho que tem as duas coisas, Vanusa. Eu tenho visto as duas coisas. O retrato, se fizer um recorte disso aí que você está falando, o que eu poderia dizer é o seguinte, tem gente que faz isso com muita naturalidade. Tem voz de comando, tem presença, gosta, ensina, entende o papel de um líder, que obviamente, não é nem, nem delegar, nem delargar, como o pessoal fala, mas é estar junto, saber que a pessoa de baixo, numa hierarquia, né, na pirâmide, a pessoa de baixo precisa de você, precisa da sua comunicação, precisa do seu gesto, precisa da sua orientação,
Tem gente que entende isso. Mas se eu fosse arriscar a tentar te responder com uma porcentagem, imaginando que 50 é exatamente o meio do caminho, eu acho que tem mais líderes hoje, mais do que 50%, mais líderes carentes de exercer o verdadeiro papel da liderança. De olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, entender o que o outro precisa, com a comunicação clara, com a transparente, com o feedback honesto, com a perseguição de estar junto, mas ao mesmo tempo dar espaço, cobrar, mas ao mesmo tempo deixar a pessoa andar com as próprias pernas para que ela também tome os próprios tombos. Essa é a figura essencial de liderança que eu visualizo, né? Acho que menos tem essa figura do que mais tem. É porque isso dá trabalho, né? Isso tem uma transpiração em cima disso que é difícil. Claro. Não é todo mundo que está afim de fazer. E tem uma coisa que sempre me chama atenção, porque eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade. E, no caso, quando você está ali numa posição de líder, é o que você faz o tempo todo, que é tomar decisão. Como é que é esse momento? Mas quando é pressão, aquele momento... Porque tomar decisão em cima de uma planilha legal, com números bons, com uma boa perspectiva, um cenário bacana, ok, até é mais fácil. Mas na hora da pressão, na hora que chega lá, por exemplo, um sócio quer ir para a direita, o outro quer ir para a esquerda, você está ali no meio, tendo que tomar uma decisão, não dá para consultar nenhum naquele momento. Como é que é esse momento da decisão, que o Cris até diz assim, é um momento solitário. Muito. Não é? Você adiantou a palavra. Ele é extremamente solitário e difícil, né? Você não tem muito com quem dividir isso daí. Aí é procurar... Eu tive um chefe que dizia o seguinte, quando você for tomar uma decisão, pense se ela pode sair na capa dos principais jornais do país no dia seguinte. Se você pensar e falar assim, pode, você está no caminho certo. Se você falar, puta, mas não vai pegar bem, pense um pouco mais. Você não chegou naquele possível, né? E até por ser solitário, eu tenho sempre a preocupação de não criticar o passado, porque eu não estava lá para ver como é que foi. Eu não sei quais eram as premissas que alguém tinha para tomar determinada decisão e que ela causa um reflexo no futuro, né? Então, eu só não quero que alguém faça o mesmo comigo, por isso que eu sigo essa cartilha, né? Porque ela é uma decisão solitária, muitas vezes você vai acertar, muitas vezes você vai errar. Você tem que ter as premissas as mais claras possíveis e tomar uma decisão. O amanhã, só o tempo dirá, mas fácil não é, porque é muito solitário. Ô Zé, e por falar em tomada de decisão, né? Deixa eu explorar um ponto contigo que é o seguinte. Pegando essa trajetória que você está contando para a gente, de implementar processos, viveu uma cultura orçamentária, colocou uma estratégia, como você falou, trocou sistema, o RP que você disse, né? Olhou para pessoas, elevou a régua de competência de algumas pessoas. Essa higienização no melhor sentido positivo da palavra, de dar um incremento para a gestão, isso facilitou, vamos pegar o guarda-chuva da governança, facilitou o processo de tomar decisão, o quanto que você consegue olhar no antes e o depois para a cultura que estava lá atrás e essas reformas todas, você contabiliza isso como algo que ajuda a melhor tomada de decisão, ajuda a pensar o futuro, ajuda os próprios sócios a olharem para aquilo que isso eu preciso fazer, isso que eu não preciso, ou que eu fazia não faço mais. Ficou mais claro? Eu acho que ficou muito mais claro. Muito mais claro. E essa jornada ela é interessante porque ela depende do ponto de vista, né? É o famoso copo meio cheio e meio vazio. Então, quando eu acho que é necessário olhar essa jornada, esse caminho evolutivo. Quando eu olho para frente, eu penso assim, puxa, mas tem tanta coisa para fazer, nós estamos tão para trás. Só que aí você fala assim, para trás. Olha para trás. Quando eu olho de onde nós saímos e vejo onde nós estamos hoje,
A evolução é absurda. Então, a gente tem que continuar a perseguir essa melhoria contínua, mas as decisões mudam e elas são tomadas de forma muito mais rápida, de forma embasada, de forma fundamentada em dados e fatos, né, e não mais de cunho pessoal ou histórico, era assim que a gente decidia, né? Eu comentei um pouco antes sobre quando a gente fez o primeiro exercício orçamentário, né? Uhum. Aí eu fui apresentar e aí uma das atividades lá dava uma margem negativa. Aí começou aquela discussão, não pode fazer uma coisa dessa, como já se viu que vai dar negativo Perder isso, dinheiro? ou perder dinheiro. Aí o outro, não, mas se não fizer isso, o que vai fazer com a área? Tem que fazer, não sei o que, ficou discutindo, eu fiquei só olhando, né? Uma hora eu pedi a palavra e falei assim, vocês perceberam a importância do momento que vocês estão passando? Aí todo mundo olhou para mim, né, com cara de, o que esse cara tá falando, né? Guru indiano, vocês estão tendo a chance de tomar uma decisão antes de executar alguma coisa. A vida inteira vocês fizeram essa atividade, não fizeram? Fizemos. E quando vocês decidiram fazê-la, vocês sabiam a margem? Não. E vocês sabem qual é a margem que teve recente? Não. Eu falei, então, com o pouco de informações que eu consegui do histórico da empresa, ela também deu prejuízo todo ano. E você nunca se preocupou. Olha a grandiosidade do momento. Você eleva o nível da discussão. Eleva o nível da discussão. Pô, hoje você tem a chance de decidir se você quer ou não, porque já tem uma premissa trabalhada, estabelecida, que se tudo for mais conforme, não vai ser um bom negócio. Então Mais isso facilita a tomada de decisão. Como um raio-x, né? Às vezes você tem lá um ossinho que quebrou, até calcificou e você nunca soube. Aí quando você sabe, você quer resolver, mas daí não dá mais. Ou vai para uma cirurgia ou não, mas está lá e vai continuar, porque o osso é necessário. É mais ou menos por aí. Exato. Uhum. Mas causa um desconforto, né? Causa. Poxa, a vida inteira a gente fez isso sem olhar. Tá bom, mas não seja engenheiro de obra pronta, já foi, vamos olhar para frente, né? E você acha que a governança é possível a gente perceber no diálogo, no dia a dia das pessoas ali também? Ou é mais ferramenta, papel, critérios? Se você falar assim, ela está formalizada em papéis, procedimentos, essas coisas? Não. Não tem essa maturidade ainda. Mas uma coisa é fato. Ela surge já hoje nas conversas diárias. Ela já está começando a ser incorporada por uma parte do time, porque são aquelas que percebem a diferença, o valor, a importância. Por quê? Porque a tomada de decisão para eles no dia a dia também fica mais fácil quando eles têm essas informações. Então, e acho que é essa governança que tem resultado. Uhum. Porque, é o quadro da missão, visão e valores. Se você coloca na empresa inteira e ninguém nunca leu, não sabe do que se trata, que valor tem aquilo? Você falar que você tem uma série de governança que ninguém usa, para que serve aquilo ali? Só para você falar que você seguiu o manual? Não tem valor isso daí. Agora, quando as pessoas começam a falar sobre o tema, você percebe assim, tá fazendo a diferença. E aí é um processo que se retroalimenta. Na tua experiência, Cris, quando você percebe isso, que naquela empresa as questões ligadas à governança, ela já está circulando nos corredores, como é que você olha e pensa assim, aqui o negócio vai dar certo? O negócio está pegando, como é que é? Eu sempre tenho uma coisa, depois até quero ouvir o Zé falar sobre isso também, eu sempre tenho algo que é muito fresco no meu campo de visão, entender se esses pedacinhos todos que formam esse guarda-chuva da governança, o que disso tudo é uma ilusão ou não. Uhum. É uma coisa que eu nunca perco o foco disso, sabe? Sobretudo porque a gente tem que levar muito em consideração o terreno que você está pisando. Então a cultura A, ela pede uma coisa, a cultura B pede outra coisa. Então, quando eu olho para um processo de um grau de maturidade de governança,
eu sempre fico imaginando, né, sócios e executivos lá interagindo e saber se eles estão conseguindo fazer a leitura. Nós estamos tomando melhores decisões com as coisas que a gente implantou? Nós estamos conseguindo, como diz nós estamos enxergando os resultados e a gente tem condição hoje de pensar aquilo que eu acho que é um dos grandes ativos, né? Eu estou conseguindo analisar criticamente o meu negócio em função de uma estrutura que eu comprei e essa estrutura que eu comprei está permitindo com que a atitude esperada, o comportamento esperado floresça, apareça na mesa, de ser crítico, de questionar, de duvidar. Pô, essa aqui, eu me lembro de um exemplo que numa empresa onde eu via isso acontecer, aí apareceu uma série de produtos, tinha lá uma meia dúzia com margem negativa, você falou sobre isso, e não, eu quero esses dois, vamos ficar com eles, porque essa margem negativa vai me dar outros ganhos aqui eu estou enxergando isso, eu consigo quantificar e qualificar o que um produto de margem negativa na prateleira traz de benefício para o meu negócio. Imagina, você só consegue ter esse tipo de análise crítica se você está com os instrumentos em cima da mesa, se você investiu em processos e se você tirou o tal da atitude, do comportamento do Joãozinho, da Mariazinha, para eles poderem colocar, né? Então, o Vanusa, quando eu falo de ilusão da governança, ou será que tem algum pedaço que a governança pode iludir ou ser uma ilusão? Eu estou querendo dizer exatamente isso. Se a coisa é levada a sério, se os processos são colocados em cima da mesa, se as pessoas mudam atitudes e comportamentos, muito pouco de ilusão você tem quando você compra alguma coisa para melhorar o teu processo. É mais Agora, concreto, se né? isso não funciona, a dose de ilusão de toda a parafernália, de toda a instrumentalização, de todo o esforço, toda a energia, todo o dinheiro que você gasta para você poder, usando palavras do manual, ter longevidade, perenidade no teu negócio, pode sim ser traduzido numa grande ilusão. Sabe como? Sei, Cris, eu acho que nesse exemplo, o que fica não é a ilusão, é a frustração. Porque se você compra aquilo que de fato você precisa, se você tem uma clareza daquilo que você precisa, você vai usar. E se tiver esse apoio, se tiver todo mundo imbuído na implantação disso, né? E utilizar as informações que são geradas ali para tomadas de decisão, como eu falei, isso vira um ciclo que se retroalimenta e a coisa só cresce. Agora, a gente falou muito aqui, né? Se você compra o manual completo, o que você usa daquilo? Muitos dos dispositivos que a gente tem hoje, eletrônicos, cara, quanto que a gente usa do nosso celular último modelo? WhatsApp? O WhatsApp fica no mesmo, compra 2 modelos antigos que funcionam do mesmo jeito. Então eu acho que não é a ilusão, eu acho que gera a frustração. A ilusão ela surgiria na largada. Primeiro, assim, não, governança é só para empresa grande. Não. Mas eu preciso de um conselho. Será que você precisa de um conselho ou você precisa de outra ferramenta de governança primeiro? É aquela história, mas se o acionista ele é muito preparado para sentar na cadeira principal e tocar a empresa e fazer ela crescer, ele não precisa de um conselho, está tudo bem. Ele não tem que comprar um conselho porque está lá no manual. É o portfólio, ou o menu, você falou no começo do menu, né? De um cardápio completo. Tem entrada, tem 3 tipos de prato, tem não sei quantas sobremesas, você escolhe o que você quer. Então eu acho que não é muito ilusão, acho que é frustração, né? Porque tanto a governança quanto a profissionalização, como eu falei, tentando juntar as duas coisas, ela não é um fim, ela não é um modismo, mas ela é o meio de manter a empresa viva, de perenizar, que venha a segunda, que venha a terceira, que venha a 4ª geração em processo de crescimento. Ô Zé, e nessa caminhada que você está falando aí de todo esse processo, né? Se você fosse voltar no início lá de novo, você faria alguma coisa diferente?
Você tem alguma coisa que você acha que não pode faltar nessa jornada? Um pulinho ali para trás e fazer um rápido raio-x. O que você consegue colocar como alerta, como conselho, eventualmente até como aprendizado, como erros? Sim. É uma excelente pergunta e de uma importância muito grande. Eu acho que eu passei um pouco por ela aqui durante o podcast, é de não subestimar o tempo de adaptação à mudança. Seja dos sócios, seja da liderança, seja de todos os demais colaboradores. E uma outra coisa, sempre começar pelo entendimento da cultura. Tá? Eu fui, no início, levanta processo, faz isso, faz aquilo, não tem isso, precisa fazer aquilo. Esbarrava onde? Na cultura. Por quê? Porque não estava preparado ainda. E tá tudo bem, a gente tem que achar o tempo certo das coisas. Né? O fruto só cai quando ele está maduro. Então, se eu pudesse voltar lá atrás... Você foi um pouco apressado, isso está dizendo? Não sei se a palavra correta é apressado, Cris, mas eu achei que a gente estava num outro patamar. E talvez eu tenha demorado para perceber que, como a gente diz, o buraco é mais embaixo. Então eu tive que dar um passo para trás, tirar o pé do acelerador. Em algum momento eu puxei o freio de mão para esperar. Tem coisas que só o tempo resolve. É duro aceitar isso às vezes. Fala, cara, mas eu tô vendo, tem que fazer isso. Mas não adianta. Principalmente porque o executivo ele quer tudo para ontem, né? É porque em muitos lugares, Vanusa, alguém em cima de você quer para ontem. Então você aprende, você é moldado. A gente vive uma cultura de resultado muito forte, de uma maneira geral. E vindo de onde eu vim, isso é latente. Então, quando você fala assim, tem um tempo diferente, você precisa acalmar, você precisa entender. Então, se eu pudesse voltar atrás e dar uma dica, não subestimar esse tempo de mudança e dar a atenção primeira ao entendimento do cenário, da cultura. Qual é, de fato, o objetivo que você, meu acionista, espera? Porque, às vezes, se você não alinha isso, você pode achar que você está fazendo aquilo que ele quer e não é aquilo que ele quer. E aí a gente volta aonde? No Kotler. O Philip Kotler, dos 60%. Os 60% nos meus 90% de problema de comunicação. A coisa não vai funcionar. Eu acho que eu estou te agradando e você está assim, aquele cara não faz nada do que eu não está indo para o caminho que eu quero, mas você também não me disse. E eu não investiguei isso. Agora, a gente está quase ali, indo para o final, né? Mas, apesar desse papo estar muito bom, mas eu queria antes te perguntar uma coisa. Queria que você mudasse de cadeira, de posição. Se você hoje tivesse que contratar um executivo, quais seriam as características que você não abriria mão? Meu Deus. Aí você me pegou. Vamos lá. Não parei para pensar nisso. Mas eu falo de longa data, o Cris foi Headhunter, né, Cris? Foi. Mas passou. Passou. Mas eu falo o seguinte, né? A gente fez alguns processos seletivos na atual empresa e eu sempre falei para os Headhunters, né? Quando eu procuro alguém, eu tenho um problema. Eu tenho uma cadeira que não tem ninguém, ou eu tenho uma cadeira que a pessoa que ocupa não está performando, mas é só um problema. Se eu contratar errado, eu levo um baita tempo investindo na pessoa, aculturando ela, e dali eu descubro que a contratação foi feita errada. Eu tenho 2 problemas. Então, contratar hoje é uma arte. E se esse descritivo da posição, do que você espera, ele não for claro, a gente vai ter muito problema ao invés de ter a solução que a gente espera. Então, Vanusa, toda vez que a gente tem uma posição vaga dentro da empresa, a gente senta e nem que a gente gaste um dia ou uma semana a mais para explorar claramente
o tipo de pessoa que você precisa, o tipo de profissional que você busca, quais são as qualidades, quais são as competências, o que é aceitável, porque ninguém está 100% pronto para nada na vida. Então, quais são os gaps que você não abre mão, ou as competências que você não abre mão, quais são os gaps que você entende ser treináveis, que dá para capacitar? Né? Acho que a gente tem que achar aí, posição a posição, qual é o tipo de profissional adequado para cada uma das posições. E você, Cris? O que teria que ter, assim... Quais seriam as características para você? É bem difícil essa pergunta, hein, Vanusa? Né? É bem difícil essa pergunta. Eu imaginava lá atrás que o desafio, um dos maiores desafios era contratar pessoas. Hoje eu acho que ele é um desafio bem maior do que eu achava que ele era. Hoje eu tenho certeza. Eu não sei se é o maior, porque tudo é muito desafiador, né? Óbvio que tudo é muito desafiador. A gente fala muito dos negócios de ser sócio desse país. É desafiador, sim, claro que é desafiador. Mas o que eu quero dizer é que eu coloco muita dose de dificuldade a mais em contratar as pessoas hoje do que eu colocava lá no passado. Porque contratar errado custa muito. É um standard que eu sempre falei lá, né? Hoje, vamos dizer assim, também com o tempo, com a quilometragem, a gente vai quantificando quanto custa contratar errado. Uma coisa é você reproduzir uma fala, um standard, outra coisa é você sentir ou no seu próprio negócio, ou olhando os outros negócios, o quanto custa isso, né? Então, fica muito nítido que você tem sempre que fazer um trade-off. Fica muito nítido que não existe a pessoa completa. Exato. Mesmo que você tenha muito recurso, muita grana para comprar. E às vezes também você não tem ainda a cadeira preparada com um rol de competências completo que aquela cadeira demanda. Às vezes isso ainda tem que ser um pouco construído. Isso traz uma dificuldade ainda maior em ser assertivo, né? Eu não olhava, vou dar um exemplo de uma miopia minha lá atrás. Eu imaginava que a cadeira estava pronta. Preciso de um CFO, preciso de um CEO, preciso de um gerente de operações. O que faz? O job description está claro? O papel ok, então eu vou pegar alguém que vai corresponder ao máximo da demanda da exigência dessa cadeira. Hoje, muitos anos depois, eu vejo que essa cadeira ainda ela não está totalmente descrita. Por mais que esteja evoluído uma governança, uma maturidade, ela sempre tem que... É como se ela tivesse que estar assim, todo ano sendo revisitada e sendo aprimorada. Então, eu estou querendo dizer para você assim, que é difícil responder isso hoje, né? Porque o grau de assertividade que você vai ter na contratação vai depender da tua disponibilidade de aceitar alguém que não é completo e que tenha o perfil de estruturar a própria cadeira. Então, o que eu não abriria mão para responder o que você está perguntando? De uma qualidade que eu pudesse enxergar nesse executivo, que fosse uma qualidade do tipo assim, olha, eu sei que uma parcela de sucesso dessa cadeira vai depender da minha atitude, da minha construção. Eu sei que está desenhado, eu sei que pode até ter um objetivo claro, eu pode até ter um plano claro para a empresa, mas alguém que já viveu, já teve a experiência de ter que reformular a própria cadeira, sabe trocar o pneu com o carro andando? Sabe isso? É esse tipo de perfil que eu acho que eu não abriria mão hoje. Né? Alguém que conseguisse demonstrar a capacidade de deixa que aquilo que a gente não sabe juntos, a gente vai saber juntos. Ou vamos tentar aprender para poder construir juntos. Mas você concorda que isso faz parte do briefing que a gente, empresa, que tem a demanda, precisa passar para a consultoria? Né? Porque eu preciso dizer para você, consultor, headhunter, é o seguinte, eu quero um cara com todas essas capacidades, vírgula, mas tem muitas aqui que ele precisa construir junto comigo, porque ela não está pronta. Porque se você busca um cara que está acostumado a chegar aqui
e ver todo o portfólio de governança funcionando, ele vai sentar e esperar que os números venham e os números não existem. Você criou um problema que você não tinha. Ou que você só tinha um, criou dois. E eu não sei se você pode fazer isso, mas assim, se você fosse hoje dar uma nota para o grau de maturidade da empresa onde hoje você atua, qual seria? De 0 a 10. Aí eu vou pegar o mesmo gancho que eu falei no começo, eu falei agora há pouco, sobre olhar para frente e olhar para trás, né? Se eu estou aqui onde estou hoje e olho para frente, eu diria que eu estou no 6, 7. Porque eu sei que tem muita coisa para fazer. Tem lugar que passa de ano, tem lugar que não passa, né? Então, 6. Depende da média. 6. Lá na minha faculdade é 7. Ia ficar de recuperação com o seu 6, que era bom. Mas tá tudo bem. Agora, quando eu olho lá para trás, cara, eu já estou mais de 10. Se é que poderia ter mais de 10 na escala. Então, ela também não... Ela é uma pergunta móvel. Sim, você percebe a evolução grande e o quanto ainda você pode evoluir. O quanto tem chão ainda para evoluir. Mas isso não é demérito. É só... assim, voltando à história do portfólio, ainda tem muita coisa que dá para consumir, mas eu já estou muito mais longe, me arrisco a dizer até, do que muitas empresas por aí que não tem nada. E daqui para frente, para você continuar essa evolução, qual que é a saída? Já que é uma métrica móvel, qual que é a saída para você continuar aumentando o grau de maturidade da governança? O Cris, eu acho que ela é a mesma, por incrível que possa parecer, quer dizer, não sei se pode ser incrível parecer isso, mas é a mesma do começo. O que você precisa? Ter um bom diagnóstico para saber exatamente dentro do portfólio o que é que você precisa, né? Porque tem que ter um alinhamento à sua realidade, à sua necessidade, e isso tudo tem que estar associado a uma vontade de fazer acontecer. Né? Não é o tal do chá? Conhecimento, habilidade e atitude. Atitude. Não adianta eu ter conhecimento, não adianta eu ter habilidade se eu não tiver a vontade de fazer. Então, não adianta eu fazer um diagnóstico, tá super alinhado, mas eu não estou afim de fazer. Então, se não tiver essa vontade de fazer as coisas acontecerem, uma vontade que, pro lado positivo, né, contamine as pessoas para criar esse processo que se retroalimenta e se autodesenvolve, você não vai em lugar nenhum para nada. Não é só pela questão da governança. Acho que a gente não vai em lugar nenhum para nada. Muito legal. Muito bem. Então, Zé, muito obrigado por ter vindo. Foi muito legal o nosso bate-papo. Acho que a gente ficaria mais tempo aqui, né, Eu acho que sim, Vai explorando essas questões todas, dá vontade de ficar mais tempo. Eu também agradeço bastante, Zé. Obrigado pela tua presença, foi legal. Boas contribuições. Super. Bons pensamentos. Achei muito legal isso de você valorizar o que já passou, de olhar para o passado, antes de ficar se cobrando tanto sobre o futuro ali, né? E o presente. As questões de pessoas e comunicação, me surpreendeu muito o teu equilíbrio e essa maneira de ver como é que as coisas podem funcionar bem, né? Porque normalmente eu tive muito mais contato com executivos da área financeira, que é uma loucura, não tem tempo para nada. Às vezes o bom senso vai para, né? Fica de lado. Então, muito bacana perceber tudo isso assim num bate-papo, e acho que é gostoso demais quando a gente tem essa troca, assim, sabe? Você percebe que as pessoas estão realmente falando do mesmo tema, né? Muito bom, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço mais uma vez aí o convite, um convite inaugural ainda, uma responsabilidade enorme. Ótimo. E fico muito feliz de estar aqui e estou à disposição. Muito obrigada. Excelente. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Não esqueça de deixar seus comentários, o que você achou desse bate-papo, ok? E também deixa aqui a sugestão, o que você gostaria que o Tem Saída tratasse, quais assuntos, né, Cris? Isso mesmo, vamos usar. Então tá bom. Até a próxima, a gente volta com novos convidados. Tchau, pessoal, um grande abraço para vocês. Até mais, obrigado.